Olá, o objetivo desse vídeo é explicar como a gravação é cadastrada dentro do sistema. Então, quando eu tenho um orçamento, dentro dele eu tenho um item, eu tenho a possibilidade de cadastrar uma ou mais gravações. E essas gravações elas são pré-cadastradas no sistema. Então, onde que eu cadastro essas gravações? Aqui no menu Produtos, Gravações. Então eu entro aqui no menu Produto Gravações, clico em Cadastrar Gravação. Vou por aqui, por exemplo, que eu estou cadastrando uma tampografia. E como eu posso fazer esse cálculo? Por milheiro ou unidade de intervalo. Vamos primeiro falar por milheiro. Aqui eu vou informar se o custo que der para essa gravação eu multiplico pela quantidade de cores que vão ser gravadas ou não. Esse campo ele fica ali na hora da montagem do orçamento. Então, vou pôr, por exemplo, que sim, e vou cadastrar. Aí eu vou cadastrar o custo, por exemplo, empresa, gravadora aqui, uma empresa de teste. No menu empresas podem ser cadastradas outras empresas para serem listadas aqui. E aí eu vou colocar o meu custo, por exemplo, a partir do primeiro milheiro, 160. A partir do segundo milheiro, começa a custar cada milheiro 150. Isso significa que se eu estiver gravando 2 milheiros, o primeiro custa 150 e o segundo também 150. E terceiro milheiro, 120. Então, nesse caso, o primeiro milheiro vai custar 120, o segundo 120, o terceiro 120. Se eu estiver gravando a partir de 3 milheiros, se eu estiver gravando só um milheiro, vai custar 160 esse primeiro milheiro. Então, essa é a regra, cadastro. E aí a gente pode agora, no menu orçamentos, entrar em algum item e usar essa gravação para ver como ela funciona. Então eu entro aqui adicionar gravação e vou escolher essa tampografia que a gente acabou de escolher para fazer a gravação. Aqui ele está no intervalo de um primeiro milheiro, então por isso ele considerou aquele primeiro intervalo de 160 o custo do milheiro. Vou colocar aqui que a gravação é em uma cor, então deu R$ 160 o custo total. Se eu colocar aqui em duas cores a gravação, ele multiplica por 2, porque a gente configurou dessa forma lá no cadastro dessa gravação. Se eu colocar aqui, por exemplo, que são 3.000 itens, ele já atualiza, ele já reconhece que a gente está naquele terceiro intervalo que foi configurado de R$ 120 por milheiro. Eu vou colocar aqui que é uma cor só, então ele faz 120 mais 120 mais 120, que dá 360, ou seja, R$ 120 por milheiro. Então eu atualizo e agora eu tenho o custo da minha gravação embutido nesse preço. Outra fórmula de calcular a gravação, vou cadastrar uma outra aqui, por exemplo, digital. Eu vou colocar aqui que agora unidade é por unidade de intervalo e que não multiplica pela quantidade de cores. Vou cadastrar o custo, vou falar qual que é o fornecedor, e aqui a gente pode colocar, por exemplo, que por intervalo de 1 a 100, independente da quantidade, vai custar R$ 200. O que significa isso? Se eu estiver gravando um item, vai custar R$ 200. Se eu estiver gravando 50, vai custar R$ 200. Se eu estiver gravando 99, vai custar R$ 200. Então, quando eu ponho por intervalo, é o custo que a gente vai considerar para qualquer quantidade dentro desse intervalo. E aí a gente pode somar isso de um custo por unidade. Então, por exemplo, de 101 até 500 peças, e não vai ser mais por intervalo, vai ser por unidade. E aí vai custar R$ 1,50. Então, se eu estiver gravando 101 unidades, eu vou pegar 101 e multiplicar por 1,50. Se eu estiver gravando 300 unidades, vai ser 300 vezes 1,50. Então, cadastrei. Está aqui, agora a gente também pode já usar para testar aqui dentro do orçamento. Então, vou entrar aqui dentro de um item. Então, aqui a gente já tinha a tampografia, posso cadastrar mais uma. Nesse caso, eu vou remover a tampografia e vou deixar só essa nova que a gente cadastrou, que é a digital. Vou escolher o meu fornecedor. Nesse caso, eu tenho 3.000 itens. Então, ele já caiu no custo por unidade. Então, o que ele está fazendo é 3.000 vezes 1,50, que está dando R$ 4.500. A gente colocou para não multiplicar pelo número de cores. Então, independente do que eu colocar aqui, o valor não muda. Agora, se eu, por exemplo, colocar uma unidade, ficou R$ 200. Se eu pôr 5 unidades, mantém R$ 200. Se eu pôr 99, mantém R$ 200, porque a gente colocou que o custo de 1 a 100 é sempre R$ 200. Quando eu passo de 100, ele já começa a seguir aquela regra de multiplicar pelo custo unitário.